Como gerenciar as mudanças? Eu tenho feito alguns vídeos, principalmente esses últimos, falando aqui sobre processos comportamentais dentro da gestão, dentro da liderança, dentro ali da organização como um todo, dentro da empresa, junto às equipes, junto aos colaboradores. E eu tenho recebido algumas mensagens que, inclusive algumas até provocativas, que eu acho muito legal, como a do Marcos, que eu não vou nem aqui me arriscar a falar o sobrenome dele, que é muito complicado, eu com certeza vou errar, mas que ele me mandou uma mensagem muito bacana. Ele falou, pô, você falou aí, você tem falado bastante da questão do comportamento, da questão do ambiente organizacional, da cultura organizacional, mas como fazer o gerenciamento dessa mudança de transformação? Como é esse processo? O que você pode me ajudar a refletir para que eu consiga implantar essas dicas, essas oportunidades que você tem trazido aqui para que a gente possa refletir? Então hoje, pessoal, eu quero falar sobre isso, sobre algumas dicas que eu deixo para que vocês possam, de alguma forma, trabalhar o gerenciamento de mudança. Esse gerenciamento de mudança ele tem a ver, claro, tanto a nível organizacional como a nível comportamental de cada colaborador. Então eu vou deixar aqui algumas dicas que eu acho que vale a pena a reflexão. Então fica ligado, senta que eu vou aqui trazer alguns pontos e algumas reflexões que eu tenho certeza que vai ajudar você a conseguir concluir um processo de mudança dentro da sua equipe. Beleza, pessoal? Então fica ligado que esse vídeo é sobre gerenciamento de mudança. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui me organizando, colocando o textinho aqui para seguir uma ordem, para eu falar sobre gerenciamento de mudanças. E isso foi a provocação que o Marcos me mandou na sexta-feira, que eu achei muito bacana, o modo de ele olhar e me desafiar aqui, foi de uma maneira muito saudável, claro, muito respeitosa, para que eu pudesse ajudar ele a refletir como ele pode fazer um processo de mudança passível, efetivamente, de gerar uma transformação no ambiente organizacional, na gestão, no modo das pessoas se comportarem ali. E eu achei muito legal e eu vou fazer esse vídeo em especial trabalhando esse tema que é o gerenciamento de mudança. Mas antes eu quero agradecer a todos por aqui assistirem, por me acompanhar, por discutir, por trocar ideias. Eu tenho recebido boas dicas, boas ideias de temas para eu trabalhar aqui. E eu espero que eu esteja, de alguma forma, contribuindo para que você possa refletir um pouco mais sobre o comportamento humano. Então, sintam-se todos abraçados, agradecidos. E se gostar, não deixe de compartilhar, não deixe de me mandar mensagens, de a gente trocar ideias. Eu tenho continuamente publicado artigos de minha autoria, sobre temas diversos do comportamento e também relacionado ao comportamento humano dentro da gestão, dentro da liderança. Se você quer receber esses artigos, é só me mandar e-mail, contato@marcelodesouza.com.br, Marcelo de Souza com 2L. Esses artigos eles são publicados lá no LinkedIn também. Lá você me encontra como Marcelo de Souza Oficial, Marcelo de Souza com 2Ls, ou no meu blog, que é marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2L. Sempre não esqueça do Marcelo com 2Ls, justamente para facilitar aí me encontrar nas redes sociais. Bom, pessoal, o processo de mudança, todo processo de mudança exige muito, tanto do gestor, como do líder e como dos colaboradores. Mudar é uma coisa muito complexa. As pessoas, você conseguir tocar alguém para que ele perceba o seu comportamento e com isso gere nele uma intenção de mudança, de uma mudança para melhor, é algo muito delicado do ser humano. O ser humano ele se sente muito... ele se coloca numa posição de vulnerabilidade muito grande quando alguém de alguma forma não concorda com o modo dele ser, pensar, se comportar. E para você fazer esse processo dentro da sua equipe, junto às pessoas, você tem que ter ali um toque muito sutil, você tem que ter uma
técnicas comportamentais para que você não ultrapasse uma linha no qual você vá alterar a emoção e o sentimento daquela pessoa e com isso ele se defender, ele tentar ali se sentir ameaçado e retornar o seu modo de agir, seu modo de ser, seu modo de pensar de uma maneira muito reativa. Então existem algumas ideias, algumas técnicas para isso e eu vou aqui deixar 10 delas que podem ajudar a você a fazer esse processo de mudança, seja o que for dentro da organização. E eu vou falar aqui tanto a nível organizacional, como eu vou falar a nível individual. Então, cada proposta aqui para você refletir, eu vou trazer aqui uma ideia a nível organizacional e uma ideia a nível pessoal, a nível comportamental. Beleza? E a primeira delas, que é a fundamental, que é a base de tudo, de toda e qualquer mudança, é primeiro, a mudança não acontece se a pessoa não estiver disposta a mudar. Ou seja, não é algo que você vai forçar a pessoa, porque você nunca vai conseguir mudar o comportamento de alguém que não quer mudar. Se a pessoa não consegue enxergar isso nela, ou ela entende que não é a hora para ela mudar, ou não é o momento, você não adianta seus esforços, você não vai conseguir fazer isso. Ninguém muda ninguém. Isso tem uma questão que eu sempre falo nos meus vídeos, você pegar lá os primeiros vídeos, que eu trago aqui justamente essa ideia, proposta de pensamento sistêmico e organizacional e comportamental, eu sempre deixo muito claro que você não muda uma crença, você ressignifica uma crença. Você não muda um hábito, você ressignifica hábitos. Por quê? Porque são novas experiências no qual a pessoa entende que há mais valor e por isso, como há mais valor para ela, ela vai desenvolver maior interesse em mudar justamente porque para ela aquilo tem mais valor. Ou seja, você vai ressignificar algo na pessoa. Então, uma mudança comportamental tem muito a ver com valores, com aquilo que a pessoa entende que ela está ganhando. Se ela não ver ganho em algo que você está querendo ou indicando que aconteça, a pessoa não vai se movimentar para fazer essa mudança. Então, isso é um processo muito sutil e depende muito do momento da pessoa. E esse momento, como você pode agregar aqui valores para que a pessoa possa ter uma visão maior e mais ampla daquilo que é o objetivo final da mudança que você quer fazer. Diálogo, conversar. Não existe outra maneira de você conseguir que uma pessoa perceba que aquela ação, aquela atitude, aquele modo de pensar, aquele modo de fazer a gestão, aquele modo de gerenciar, aquele modo de liderar, se você não conseguir ter um diálogo onde você consiga demonstrar para o colaborador que aquilo vai contribuir porque tem mais valor, seja o valor organizacional, seja o valor de conhecimento, seja o valor de praticidade, seja o valor de produtividade, de inovação, ou seja, a pessoa tem que identificar ali que há um ganho. Nós só mudamos o comportamento se houver ganho. Então é preciso necessariamente haver diálogo para que você consiga explicar quais são os ganhos que vão acontecer a partir daquela mudança que você está propondo dentro da organização. A nível individual também é desta forma. A pessoa ela tem que perceber que ela está perdendo se ela não fizer essa mudança. Seja da maneira que ela se comporta, seja da maneira que ela se comunica, seja da maneira que ela age, seja da maneira que ela se relaciona, seja da maneira de se alimentar, seja da maneira de consumir bebidas alcoólicas, ou seja, qualquer mudança que você direcionar a uma pessoa, essa pessoa tem que identificar que com aquela mudança há ganho. E o princípio básico, então, de toda mudança, de todo gerenciamento de mudança, começa com o diálogo. Por isso que eu sempre sugiro que todo o processo, seja para implementar um novo modelo de gestão, um novo modelo de gerenciamento, um novo modelo de desenvolvimento de projetos, é sempre bom ter um profissional comportamental para acompanhar desde o começo essa implementação para que haja uma mudança.
Por quê? Porque falar, conversar, dialogar, muitas vezes é uma arte. Precisa dessa arte, precisa desse tato, como se diz, esse expertise para que você faça com que as pessoas, para que você ganhe as pessoas, para que você faça que as pessoas acreditem efetivamente que há mais benefícios do que malefícios àquela mudança que está acontecendo. Beleza? Então, o princípio básico de uma gerência de mudança nada acontece se não houver disposição das pessoas para mudar. Beleza, pessoal? O segundo é que toda mudança precisa, todo o processo de mudança, você vai inferir diretamente nos hábitos das pessoas e nas crenças das pessoas. Principalmente quando a gente está falando a nível de cultura organizacional. Porque ali aquilo já está infiltrado, já está presente, já está amadurecido. E quando a gente fala a nível de cultura organizacional ou de processos organizacionais, aquilo é identitário da empresa. Então, há uma dificuldade muito grande de você conseguir gerir o processo de mudança, seja para que for. Por quê? Porque já está intrínseco dentro da cultura. Se é uma cultura engessada, principalmente empresas muito hierarquizadas, empresas muito engessadas, empresas com muitos chefes, ou empresas que são muito verticais, pouco horizontal, é mais difícil ainda. Então, um processo de mudança, ele tem que começar a partir do mapeamento dos hábitos dos colaboradores. E para fazer isso, voltamos ao primeiro ponto. Diálogo, ouvir as pessoas. Vou dar exemplos básicos aqui. No episódio 85, que eu falo aqui do gerenciamento de tempo da equipe, é mais ou menos a mesma ideia. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes as pessoas perdem muito tempo, que é o exemplo que eu dei nesse vídeo do gerenciamento do tempo, com reuniões. As reuniões começam atrasadas, as pessoas levam o celular para a sala de reunião, as pessoas falam coisas que não têm a ver com o ponto necessário da reunião, as discussões caem para outras questões que não necessariamente têm a ver com o assunto proposto. Tudo isso são hábitos que as pessoas carregam porque está intrínseco na cultura. E isso precisa ser quebrado, precisa ser mudado. O problema é que aquilo que eu falei para você, um hábito, ele só muda quando ele é ressignificado. No lugar daquele hábito, é preciso você colocar um outro hábito. E esse outro hábito, ele necessariamente tem que trazer algum ganho. Por exemplo, em vez da reunião, cada um chega no horário ou sempre começar atrasado, não. Se não chegar no horário, não começar aquele horário, não tem reunião. Reunião tem que ter tempo de começo e fim. E pronto. Você tem que deixar... A reunião precisa ter uma ata de tópicos muito clara do que vai ser discutido e pronto. Ou seja, não se perde tempo em reunião. Reunião é para tomar decisões ou fazer reflexões que tenha ali um princípio do porquê. Se você sair de lá com mais dúvidas do que entrou, provavelmente a reunião não foi muito bem conduzida, dependendo do que vai ser tratado. Então, mudar o hábito dentro da reunião, do que vai ser proposto, quem é o assunto, quem que vai participar, quem efetivamente participa. A mesma coisa a comunicação na empresa. Às vezes, caracas, eu tenho milhões de cases que eu posso trazer aqui, e se caso vocês quiserem que eu fale um pouco deles, vocês me mandam lá que eu converso um pouco dos inúmeros cases que eu tenho de problemas, de conflitos, de quebra de contrato, de pessoas demitidas pela má gestão da comunicação. Quem que deve estar envolvido na comunicação? Quem que deve receber essa informação? Quem que deve estar presente? Para quem é importante aquilo? Quem é que está falando? Quem é que tem ali o poder para uma decisão? Será que só o alto executivo, só o líder? Ou seja, é preciso mapear, ouvir como acontece, quais são os hábitos presentes dentro da cultura organizacional, principalmente daquelas que estão correlacionadas com o que você quer mudar, com o que você quer fazer, o processo da importância do processo de mudança, e a partir de ouvir esses colaboradores, perceber quais as crenças presentes, quais são os hábitos presentes e ressignificar. Ou seja, colocar no lugar de hábitos antigos, hábitos novos. Se você não tiver um hábito para substituir um outro, esquece, você não faz a mudança. E isso é o mesmo acontece
para a nível individual. Por quê? Porque as pessoas, se ela tem um hábito de se alimentar mal e você quer ter uma saúde melhor, quer aprender a se alimentar bem, você precisa fazer um auto-feedback de você e ver quais são os hábitos que te levam a fazer essa alimentação má. Por exemplo, pessoas chegam cansadas, em vez de fazer uma comida saudável, preferem pedir um lanche. Porque é mais fácil, porque é mais simples e não deixa a cozinha suja. Ou seja, é um hábito que foi criado, que é um hábito que tem um ganho, que é a facilidade. Então, como quebrar isso? O que eu posso colocar no lugar disso? Ah, não, eu preparo de manhã, antes de sair, já deixo minha janta pronta, mais saudável, já deixo ela certinha ali na geladeira guardada. Ou então, eu procuro trocar os lugares onde eu compro a minha alimentação como janta, por exemplo, ou o almoço. Eu vou em determinados restaurantes que têm diversas guloseimas no qual eu sou viciado. Eu mudar isso para outros tipos de alimentos que possam me trazer satisfação, procurar um bom nutricionista que me indique para que eu quebre essas mudanças de hábito. O mesmo com bebida alcoólica, o mesmo com cigarro, o mesmo com café. Ou seja, você tem que substituir o hábito por outro hábito. E esse outro hábito tem que estar muito claro que ele tem um ganho maior que o outro. Beleza, pessoal? Então perceba que há uma complexidade para a gente mudar o modo das pessoas se comportarem e principalmente a nível organizacional. Ou seja, isso precisa ser mapeado, precisa ser ouvido, as pessoas, não é simplesmente você querer impor de uma maneira imperativa uma mudança sem ouvir o colaborador, sem ouvir como que está funcionando, como as pessoas conversam, se o ambiente é tóxico, se o ambiente não é tóxico, se as pessoas são claras, se as pessoas ofendem uma a outra, se não tem responsável, se tem responsável, se está sendo bem gerenciado, se existe ali KPIs capazes de medir a produtividade, ou seja, como que está ali o ambiente. E se você não perceber, não monitorar e perceber como as pessoas agem no dia a dia e mapear isso e saber cirurgicamente aonde você deve apontar as suas ações, você vai perder tempo e você pode até criar mais confusão. Então perceba que é um processo que não acontece de um dia para outro. Qualquer gerenciamento de mudança é um processo contínuo que ele começa em partes. O terceiro ponto é apoio e pressão colaborativa. Ou seja, a nível organizacional, é preciso que haja uma pressão, é preciso que haja um projeto, é preciso que haja datas, é preciso que haja movimentação, é preciso que haja maneiras de medir o processo de mudança. Quais são os ganhos? E deixar muito claro, a gente, desse modelo que a gente usava para esse modelo, perceba que o resultado melhorou, perceba que está tendo menos horas de trabalho, perceba que o nível de discussão amadureceu, perceba que as preocupações, que a comunicação está mais ágil, está mais eficaz. Ou seja, é preciso ter um centro, alguém ou uma pessoa externa, um consultor comportamental que faça o acompanhamento disso, ou a empresa eleger uma comitiva que acompanhe essa mudança. Mas é preciso haver uma pressão. É preciso as pessoas também se sentirem que está havendo uma cobrança. E essa cobrança tem um motivo, que é encontrar um ambiente melhor para trabalhar. Por exemplo, o mesmo acontece a nível individual. Nós precisamos de pessoas que façam cobrança sobre nós. Se as pessoas não falarem, não cobrarem nossas ações, a gente sempre vai tender a voltar para a inércia. Sempre vai tender a voltar para a zona de conforto. Isso é natural do ser humano, porque o foco, a preocupação está nos ganhos, está naquilo que de alguma forma já está funcionando e já está contribuindo para a gente, de certa forma, se sentir satisfeito, pertencente, respeitado, admirado, enfim. Aquilo que está funcionando, se não tiver uma pessoa falando assim, vamos aí, meu amigo, depende de você, vamos aí, você não queria? Então agora vamos. Isso vai na alimentação, isso vai lá no cigarro, isso vai em qualquer hábito, em qualquer crença que você tem. Você precisa de alguém externo ou colegas que comecem a te chacoalhar, comecem a mostrar para você que você não está fazendo por merecer, ou seja, não adianta reclamar.
Se você não quer mudar, beleza, não é o seu tempo. Então também não reclame, também não acuse, também não aponte, também não se sinta insatisfeito, deprimido, porque é você com você mesmo. Então é preciso ter aqui uma pressão dos colegas, enfim, quando é a nível organizacional, colaborativa. Tanto da equipe, um cobrando o outro, como ter ali uma comitiva, uma pessoa responsável que possa fazer essas cobranças e possam medir a evolução. Então vamos lá, aqui eu já falei 3, né? Que nada acontece se a pessoa não estiver disposta a mudar. O segundo, preciso substituir os hábitos por novos hábitos. E terceiro, ter ali uma certa pressão. Quarto, um patrocinador, ou seja, uma pessoa que possa aprofundar o compromisso do resultado que se busca. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É preciso ter ali uma referência. Ou seja, você precisa construir referências para que as pessoas percebam e entendam e consigam didaticamente perceber que aquilo tem funcionado, que aquilo é uma estratégia. Exemplos de empresas externas que têm adotado esse tipo de abordagem que você quer adotar na sua empresa, ou aquele software que você quer adotar na sua empresa, ou aquele modelo de gestão, modelo de gerenciamento de projetos que você quer adotar, ou aquela ferramenta. É preciso ter exemplos externos para que a pessoa tenha muito clareza como funciona. E é muito legal nesse momento você inclusive convidar pessoas que são especialistas dentro daquilo que você quer impor, que você quer levar essa mudança dentro da empresa, para que faça ali uma palestra, que faça ali um bate-papo, que mostre como foi feito o processo nas outras empresas e deram certo, quais são os resultados positivos, ou seja, é preciso ter alguém que possa, alguns exemplos externos, alguns modelos que possam clarificar a percepção e a visão da pessoa no processo de mudança, no processo de gerenciamento de mudança. Então, uma dica muito bacana é convide especialistas. Isso funciona muito, muito, muito. Isso é uma coisa que traz muito resultado, porque as pessoas veem com mais clareza os pontos positivos. E é preciso também que a pessoa seja muito sincera. Isso aqui é uma dificuldade, isso aqui é uma dificuldade, ou seja, para que quando implantar uma gerência de mudança, as pessoas conseguem ali aprimorar o processo. Ou seja, tem um modelo ali da outra empresa que funcionou e a gente vai dar aqui nossa identidade para esse processo. Ou seja, a gente vai fazer uma adaptação para o nosso modelo para que se enquadre dentro da nossa realidade. Isso funciona, isso ajuda muito no gerenciamento de mudança. Quando a gente fala a nível individual, tenha uma pessoa de confiança que te faça essas cobranças. Tenha uma pessoa que passou por isso, ou um especialista que é uma referência naquilo que você quer mudar, por exemplo, hábitos alimentares ou vícios, enfim, que possa ali patrocinar você, possa te cobrar, possa estar do seu lado como uma referência. Sempre lembrando que todo processo de mudança, você começa um processo, não necessariamente vai dar certo. Não é assim. Tem as recaídas, tem ali algo que pode, durante o percurso, prejudicar o momento, prejudicar a relação entre as pessoas, o processo colaborativo. Principalmente mudança organizacional tende a haver conflitos muito grandes. Por quê? Porque você está mudando ali o ambiente, você está mexendo na cultura, na estratégia, naquilo que está dando certo. Então é bom sempre ter ali especialista, um patrocinador, alguém que possa te ajudar, tanto a nível individual como colaborativo, para trazer essa lucidez que nada é tão simples, que há um processo, é um processo que está acontecendo. 5. Normalmente, pessoal, gerenciamento de mudanças, isso eu falo como sugestão pelas experiências que eu tive como consultor em processo de gerenciamento de mudança. Quanto menos hierarquia, mais chance a mudança tende a acontecer. E mais rápido isso. Por quê? Porque uma mudança a nível organizacional, ela tem que partir pelos colaboradores. Ela tem que partir de um princípio ético. Ou seja, as pessoas devem participar na formulação, na estruturação, nas ideias de como vai ser o processo. Então, quanto menos hierarquia
quanto menos imposição houver, o que eu quero dizer é assim, faça o processo para que as pessoas que estão dentro do processo de mudança se sintam responsabilizados pelas suas ações. Faça com que eles se sintam valorizados, reconhecidos, pertencentes. Seja um mediador ético para que as pessoas tenham oportunidade de falar. Claro, no final, existe ali a liderança e o gestor, o gerente, o executivo que vai dar a carta, que vai dar ali o resultado efetivo do negócio, que é ele que vai falar, eu aceito ou não aceito, vai ser dessa forma ou não. Mas o processo de elaboração, quanto menos hierarquia, quanto mais coletivo, melhor. Isso também acontece a nível individual. Você, quando você vai mudar um hábito seu, quando você vai mudar suas crenças, quando você vai fazer esse processo de ressignificação, quanto menos imperação, como se diz, quanto menos imposição você tiver, mais responsável você vai se sentir. Então tem que haver cobrança, mas não de maneira imperativa. Não existe certo ou errado, existe um processo, não uma certeza é assim ou não é assim. Porque as pessoas, o comportamento das pessoas, eu volto a dizer lá no começamos, né? É por ganho. Então a pessoa tem que sentir esse ganho, ela tem que entender esse ganho. Não adianta você forçar. Você tentar impor algo, você perdeu esse colaborador, você perdeu a chance dessa pessoa do seu lado. Então, não imponha. Dê à pessoa a chance de ela fazer escolhas. Deixa a pessoa andar no seu tempo. Claro, sobre uma pressão, sobre algo ali catalisado de uma maneira respeitosa, de uma maneira estratégica, mas não imponha. Ou seja, então, a nível organizacional, quanto menos hierarquia, quanto mais colaborativo, mais chance e mais rápido o processo acontece. Outro, você é a companhia que você tem. Ou seja, um processo de mudança tem que estar muito claro que ele tem que começar de maneira individual. A pessoa responsável pela mudança é você. E a única pessoa que pode acreditar que há ganhos nessa mudança é você. Se você não perceber isso, você não vai mudar. Então, é um processo que tem que ao mesmo tempo que ele, no nível organizacional, ele tem que ser colaborativo, ele também é individual. Ou seja, isso eu te falo por experiência. É normal um processo de mudança, principalmente quando vai mudar o modelo de gerenciamento de projetos ou modelo de gestão, de se perder colaboradores pelo caminho, porque para alguns colaboradores aquilo se tornou ameaça, aquilo se tornou algo que não é compreensível, algo que eles não querem. Isso acontece muito por quê? Porque no processo de mudança, dependendo da maneira que ele é colocado, as pessoas podem se sentir ameaçadas, que é o que a gente vem falando aqui desde da primeira ideia que eu trago aqui para vocês. É por isso que dentro de um processo de gerenciamento de mudanças, é importante ter um profissional que possa conversar com o colaborador a nível singular também. Por exemplo, um bom coach. Ouvir ali e esse coach estar ali de mãos dadas com a organização para que auxilie a ampliar sistemicamente o modo da pessoa perceber e ver a importância daquela mudança, tanto a nível pessoal como a nível profissional, como o crescimento, como a evolução, a maturação dessa pessoa como um bom profissional. A nível individual, é sempre importante a pessoa compreender que ela não adianta querer culpar os outros. As escolhas, quem escolhe somos nós. Nós somos livres. Lá desde, para quem gosta um pouco de filosofia, vai ler Sartre, que ele deixa muito clara a importância do existencialismo com o humanismo, tanto o quanto nós somos livres para escolher.
E essas escolhas partem de nós. Não é do outro problema. O problema é nosso. Então não adianta querer empurrar para outra pessoa aquilo que pertence a você. Isso é tão importante que, por exemplo, se você quer mudar hábitos alimentares, você também tem que escolher amigos. Porque se você continuar querer você fazer um processo de reeducação alimentar, vivendo um grupo social de pessoas que não estão nem aí com isso, você não vai conseguir. O ambiente, ele é a base da pirâmide. Não sei se vocês têm lá a pirâmide, os 7 passos da pirâmide, que é a curva para você chegar à sua mudança comportamental. Se não tiver, vocês me peçam que eu mando para vocês. Eu até coloco aqui no vídeo. E o ambiente, ele é a base disso. Ou seja, se você quer parar de beber e andar com pessoas que bebem, vai ser muito difícil você conseguir. Se quer parar de fumar e anda com fumantes, ou seja, essas recaídas é muito mais fáceis se você também não se atualizar, também não mudar as pessoas que estão à sua volta. Então, por isso que você é a companhia que você tem. Muito cuidado com isso. E isso também a nível organizacional. Se você está dentro de uma empresa, há lá uma mudança de gestão muito impactante. Existe lá um grupinho que é contra, que é aquele grupinho que sempre é contra tudo. E você é a favor, mas você fica andando com o grupinho que é contra tudo, você vai acabar se alimentando das emoções daquele grupinho, o que vai impedir você de pensar o lado bom das coisas. É a mesma coisa, isso é a nível em qualquer parte da nossa vida. Ou seja, se você você acredita que há um processo de transformação, mas você andar com pessoas negacionistas, você só vai colher informação dos negacionistas. Você nunca vai colher informação que do outro lado, do lado benéfico, do lado que efetivamente é bom, que efetivamente ajuda a gente passar por esse processo de ressignificação. Beleza? Então, o outro deixa eu só repetir aqui todos eles, para que não fique dúvida. Eu vou escrever um artiguinho disso, tá? Eu vou deixar lá no endereço onde vai estar esse artigo, que é lá no meu blog, ou no LinkedIn, para aqueles que participam da minha lista vão receber por e-mail. Então vamos lá. Nada acontece se você não estiver disposto a mudar. É importante substituir os velhos hábitos por novos. Apoio e pressão dos colegas ajudam a mudança. Ter o patrocínio aprofunda o compromisso. A comunidade sem hierarquia, ou seja, a equipe, o processo sem hierarquia, ele ajuda a catalisar e acelerar o processo de mudança. E você é a companhia que você tem. E agora, a introspecção contínua é fundamental. O que quer dizer introspecção contínua? É você estar continuamente alimentando as pessoas do que está acontecendo. Por isso que eu falo, um processo de mudança, de gerenciamento de mudança, precisa ter KPIs, precisa ter medições, é preciso ter dados para que as pessoas percebam que principalmente no começo, que aquilo está gerando ganho, seja na produtividade, seja no tempo de descanso, seja no bem-estar, seja na qualidade do ambiente, seja na qualidade da comunicação, seja na transparência, seja no número no ambiente menos estressante, seja nas decisões mais bem elaboradas, seja na maneira participativa, na troca de conhecimento, num ambiente colaborativo. Ou seja, é preciso ter um processo de introspecção contínuo, e esse processo ele tem que ser alimentado por aqueles que estão fazendo a gestão do processo de mudança, para que possa ser medido, para que as pessoas reconheçam dentro dela claramente que está havendo um ganho. A nível individual, quando uma pessoa está passando por um processo de mudança, ela também tem que fazer essa autoavaliação. Mas não é fazer uma autoavaliação, nossa, meu corpinho está bonitinho. Não, é colocar no caderno e ir muito mais além. Bom, eu emagreci, estou dormindo melhor, minha respiração está boa, eu percebo que eu estou menos cansado, eu percebo que eu estou menos estressante, eu estou menos estressado, eu estou lidando melhor com meu marido, eu estou lidando melhor com a minha esposa, eu estou lidando melhor com meus filhos, eu percebo que eu estou brigando menos no trânsito, eu percebo que eu estou mais, estou acordando assim mais animado, eu percebo que eu estou tendo uma relação amorosa
melhor. Ou seja, é preciso esse processo de autofeedback contínuo para que você aponte para você mesmo os ganhos. Esses ganhos ele deve ir muito além. Não só esse ganho primário que eu estou falando, mas o secundário. Por exemplo, o secundário, caraca, olha, eu tô com uma saúde melhor, eu vou viver mais, então eu vou poder estar do lado dos meus filhos por mais tempo. Nossa, eu vou poder, agora eu tô me sentindo bem, agora eu vou poder ajudar, cuidar de outras pessoas, por exemplo, meus familiares, meus pais, enfim. Você ir cavucando ali e buscando demonstrar para você mesmo quais os ganhos que você nem pensava e você está tendo justamente porque você está mudando os hábitos, tá? Oitavo, mudança na prática pode representar avanços. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente faz esse processo de transformação, de gerenciamento de mudança dentro das empresas, uma das coisas que o ser humano mais importa é o seu desempenho, a sua capacidade intelectiva. E quando ele percebe que ele está aprendendo algo novo, que ele está mais maduro, que ele está tomando decisão melhor, que ele está pensando melhor, que ele está conseguindo fazer uma análise muito mais ampla, que ele está tendo resultado, as pessoas estão respeitando, porque ele está se tornando um profissional ainda melhor do que ele já era. Isso faz com que a pessoa valorize muito esse processo de mudança. Então perceba que nós precisamos alimentar um pouco do nosso ego. A gente precisa trazer isso para nós. E quando eu falo aqui que essa mudança na prática pode representar avanços, é justamente também essas vaidades que nós temos dentro de nós. E quando a gente se sente mais empoderado, se você ter ali um bom consultor, um bom profissional que vai fazer com você esse processo de gerenciamento de mudança, ele é factual, que ele vai apontar justamente em alimentar essa vaidade, esse ego dos colaboradores. Porque se ele conseguir atingir o coração do colaborador, que é justamente esse lado nosso que todos nós temos, porque somos seres humanos, e o egocentrismo é parte disso, a vaidade é parte disso, que todos nós temos ali um senso narcisista, é claro, faz parte de nós. E se a gente conseguir atingir isso, com certeza você ganhou esse colaborador. Então, é preciso você meio que deixar claro que esse profissional ele está sendo valorizado, ele está sendo admirado por tudo que ele está fazendo dentro desse processo e pelas melhorias contínuas da maneira que ele está contribuindo para o processo. O outro ponto é a gente tem que aprender a reconhecer as pequenas vitórias. O ser humano ele é movido pelo prazer. Existem algumas áreas do cérebro especializadas nisso, que é antecipar o prazer. Antecipar. Ou seja, o cérebro ele antecipa aquilo que está dando certo. Então você se sente bem porque ele está antecipando algo que ele sabe que se você fizer aquilo, você vai ter um ganho. Você vai ter ali um reconhecimento, você vai alimentar seu ego, você vai alimentar sua vaidade, você vai alimentar a sua alegria, você vai alimentar a sua satisfação, seus diferenciais, a sua valorização, o seu pertencimento. E quando a gente adota técnicas para reconhecer essas pequenas vitórias, a gente vai alimentando, vai modelando um hábito em nós de continuarmos a aplicar, a estar aberto para a mudança, a estar aberto para o que está acontecendo, porque isso está gerando ganhos e esse ganho ele vai alimentar o sistema de recompensa. E com o sistema de recompensa ali, você conseguindo instigar, colocar ali em memórias e fazer ele se sentir instigado para que ele sempre busque essas pequenas vitórias, isso meio que se torna vamos dizer, um vício. Ou seja, você sempre vai querer fazer mais, sempre vai querer produzir mais, sempre vai estar aberto para novas mudanças, sempre vai estar aberto para novos desafios. Porque o cérebro, na verdade, ele ama isso. Ele ama ser desafiado. Ele ama buscar o conhecimento, uma das coisas que mais traz alegria para o ser humano. Tu pode perceber, quando você termina um dia e que você aprendeu coisa nova, e o que você aprendeu te gerou novas possibilidades, novas oportunidades, você termina um dia muito feliz, muito alegre, muito potente, muito bem-estar. E isso tem a ver com essas pequenas vitórias.
Então, se você está trabalhando a nível organizacional, comemora desde de você mandar para sua equipe e-mails bacanas ou lá, ter um bate-papo descontraído com as pessoas, ou falar com um a um, falar, cara, ó, bacana, tá funcionando, tá dando certo, ou mesmo dar uma flor, ou fazer ali um café de manhã especial, porque, meu, as coisas andaram. Contribua para que tenha esses reconhecimentos pequenos, porque isso é muito importante, principalmente no processo de mudança, quando você está ressignificando hábitos. Hábito, o hábito ele só se instala quando há ganho, quando há satisfação. Nunca se esqueça disso, tá? Então, para você mudar um hábito, você tem que colocar outro lugar que traga mais ganho, mais satisfação. E essas pequenas vitórias ajudam muito. O mesmo acontece a nível individual, ou seja, se você conseguiu passar a semana sem comer porcariazadas, guloseimas, cara, comemora isso, comemora, saia com a esposa, saia com o marido, vai no cinema, vai para um parque, faça algo divertido, dê de presente algo bom para que você fale, cara, olha que legal, eu estou conseguindo. É claro que esse reconhecimento não pode você ir para uma sorveteria e chupar de 1 litro de sorvete. Não, é fazer algo sadio para que continue o comprometimento de você com você mesmo e você perceba que você não precisa mais daquilo. Isso é muito importante, principalmente com o álcool, com o tabagismo, assim, principalmente aquilo que vicia. É sempre importante essas pequenas comemorações. Por fim, que é o mais importante de tudo aqui, que é que o objetivo de uma mudança é o progresso e não a perfeição. O ser humano ele é perfectível, mas ele é falível. Ou seja, nós cometemos erros. Nós somos imperfeitos, mas a gente está num processo de perfeição. Então, nunca faça um processo de gerenciamento de projeto em busca da perfeição, mas e sim em busca do progresso. É o que eu chamo de em busca da excelência. A excelência é uma utopia. A excelência, até por ser subjetiva, ela é infinita. Então você pode ter uma ideia de excelência, mas não sofrer por isso, porque o mais importante é o progresso da mudança, é o que está contribuindo para o ambiente melhor, para o modelo de gestão melhor, pela aplicabilidade do software que você está usando, dos periféricos, sei lá, das interfaces. Ou seja, o importante é o progresso do processo, é que a coisa esteja andando e esteja cada vez melhor. Mas não se apegue à perfeição, porque senão você vai querer desistir. Então não caia nessa armadilha. E sim, perceba esse progresso, perceba que as coisas estão andando. E isso também vale para nível individual, singular. Se apegue ao progresso, não que está sendo perfeito ou não. Nós somos falíveis, nós erramos, nós somos imperfeitos, mas estamos num processo de perfeição. A gente está sempre em busca do melhor, sempre em busca de ter mais ganhos, sempre em busca de desenvolver algo a mais em nós. Mas isso é um processo, e dentro do processo tem que haver o progresso. Por fim, pessoal, mudar é difícil. Não é uma coisa que acontece de um dia para outro, não é uma coisa que nenhum processo de mudança, seja qual for, ele precisa muito. Você precisa atingir o coração das pessoas, você precisa perceber o que as pessoas efetivamente reconhecem, o que é ganho, reconhece o que é melhoria, o que eles precisam, o que é se deixar claro, saber se comunicar de uma maneira muito, muito transparente. Por isso que eu acho muito legal, dentro de um processo de gerenciamento de mudança, você ter um profissional comportamental que possa acompanhar isso, você ter ali 1 ou 2 ou 3 coaches que pode acompanhar os colaboradores ali com encontros semanais, ouvindo ele, como eles estão sentindo, o que eles estão percebendo de ganho, o que eles não estão percebendo, como as coisas estão andando, como não estão andando. Esse movimento colaborativo, esse movimento de ouvir, esse movimento de feedback, isso é fundamental em todo o processo de gerenciamento de mudança. Beleza, Marcos? Espero que eu tenha respondido para você e respondido para todos aqueles que se interessam pelo assunto.
No mais, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Um beijo, boa semana, tchau, tchau.